Bom, boa noite a todos. É com alegria que voltamos para mais uma terça-feira para abrir um pouco, eu diria, colocar mais um tijolo nessa obra que o Sr. Dom Bosco tem tentado fazer nos últimos anos de reconstrução da nossa identidade nacional. Então, na última aula que eu ministrei aqui, nós conversamos sobre a história do Brasil, uma tentativa de passar por 1h30, no máximo pelos 500 anos da nossa história, incluindo os nossos pais portugueses e os nossos tios espanhóis dentro dessa trajetória. Mas a história do Brasil, como nós vislumbramos na aula anterior, ela é tão grandiosa que, obviamente, ela não caberia em 1h20, nem em 12 horas, nem em 120 horas. Então, o que nós vamos tentar fazer agora é colocar mais um tijolo, como eu disse, dessa tentativa de reconstrução da nossa identidade. Então, eu acho que o trabalho do Sr. Dom Bosco de destruição, ele é bem claro. Então, nós temos tentado destruir certos modelos de brasileiros que são colocados para nós numa tentativa de falsear a história. Isso tanto para a extrema esquerda, quando, por exemplo, coloca como modelos Zumbi dos Palmares ou Paulo Freire, como também para essa nova direita maçônica que também tem os seus ídolos, como, por exemplo, o próprio José Bonifácios e o Tiradentes. Então, se essas pessoas não estão, na nossa visão, ocupando o centro da história do Brasil, nem são as personalidades mais importantes, quem deveria ocupar este lugar? Então, ao longo das últimas aulas nossas, sempre que abordamos isso, seja em palestras ou em lives, alguns nomes começam a vir à tona. Então, por exemplo, no período colonial, nós temos falado muito do padre José de Anchieta, do padre Manuel da Nóbrega, do Mendes Sá, do Estácio de Sá, do Tomé de Souza, do Tibira Sá, e assim sucessivamente. E aí, quando entramos no Império, também existe ali um sem número de grandes personalidades que ou são brasileiras ou vieram para o Brasil. E aí você vai ter Dom Manuel, a Princesa Isabel, Dom Vital, Dom Macedo Costa, Dom Viçoso, dentre outros. E no período republicano, pelo menos nos 50 anos iniciais da República, nós tivemos uma miríade de grandes nomes. Então, não é à toa que um padre muito conhecido, que é um desses grandes nomes do início da República, que se chama Padre Júlio Maria, não o que estamos habituados a conversar aqui, que é o Padre Júlio Maria de Lombardia, que foi fazer o seu apostolado, era um alemão que foi fazer o apostolado em Minas Gerais, mas o primeiro padre brasileiro redentorista, que escreveu um livro chamado Catolicismo no Brasil, e que ele divide as relações Estado e Igreja em 3 grandes períodos. Então, o primeiro período é o período da aliança, da glória da Igreja, em que há uma união perfeita do Estado e da Igreja para a maior glória da Igreja e da coroa portuguesa. Depois nós temos o período imperial, em que a Igreja ela é gradativamente mais perseguida pelo Estado, e no período republicano nós temos, então, o que o padre Júlio Maria vai chamar de período de combate. Então, é um período interessante da história da Igreja, esse período que vai de 1889 até, nós vamos fixar a data aqui, vocês vão ver no final da palestra de hoje, em 1948, que é um período em que há um certo otimismo, uma certa esperança das lideranças católicas no Brasil. Então, a tônica no Império, quando nós consultamos os documentos primários, é sempre de reclamação. Então, é uma igreja que sofre e que é perseguida. E quando entramos no período republicano, em que começam a surgir intelectuais católicos em maior profundidade e certas personalidades e uma organização maior, nós começamos a perceber que há um certo otimismo nesse período. E não só um otimismo, como também
eu diria, um otimismo justificado, porque surgem grandes autores que vão escrever e vão defender a igreja claramente. Então, o padre Leonel Franca, por exemplo, é um desses que eu diria que vai ter um debate, uma abordagem otimista. O padre Júlio Maria também, no seu livro Catolicismo no Brasil, em que ele vai falar que as pautas da igreja, elas voltaram a serem discutidas pela intelectualidade católica e também não católica. Então, elas voltaram para o centro. Então, não é à toa que o próprio Santo Dom Bosco ele tem feito um trabalho de resgate desses autores e das obras desses autores. Então, eu até coloquei aqui, para vocês verem, por exemplo, a Carta Pastoral do Cardeal Leme, que é um documento que nós já mostramos aqui. O Cardeal Leme é o segundo cardeal do Rio de Janeiro, o segundo cardeal em toda a América Latina e com certeza o maior cardeal da história do Brasil, que ele fez este livro, que é uma carta pastoral, com o intuito de pensar o Brasil daqui para frente. Então ele via que o Brasil era uma nação que sofria muito, e ele vai dizer que sofre por falta de educação e formação religiosa e por falta de organização, e ele pede as duas coisas. Por exemplo, vai ser um nome que vai aparecer na palestra de hoje, apesar de ser uma palestra sobre o padre Leonel Franca. Mas não só o cardeal Leme, tem também o padre Júlio Maria, agora sim, de Lombardia, que é uma dessas pessoas que vem da Europa para o Brasil e faz um belíssimo apostolado que também vai se desdobrar em dezenas de livros. Então, o Santo Dom Bosco, só ele já publicou 3, né? Um é Mensagem às Mães que Matam Seus Filhos, o outro é Nossa Senhora diante dos Ataques Protestantes, em que ele faz uma defesa de todos os dogmas marianos contra todas as acusações protestantes. E vejam até que os títulos são muito mais incisivos, né? Objeções e erros protestantes com as respectivas respostas irrefutáveis. Outro grande nome da República é o Conde Carlos de Laet, que foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e diretor do Colégio Pedro II, quando era, então, o maior colégio do Brasil. Então, é outro autor que nós tentamos trazer para vocês, e vocês vão ter também uma surpresa no Clube de Livros em breve de outro desses autores. E aí, essa tentativa nossa de trazer esses grandes nomes, ela vem, por isso que é importante que vocês tentem estudar esses livros, porque os principais livros eles vêm sempre com uma introdução contando o porquê aquele intelectual foi tão importante para a história do Brasil. Então a gente tem uma introdução grande sobre Carlos de Laet nesse livro, temos uma sobre o padre Júlio Maria de Lombardi nesse livro e uma sobre o padre Leonel Franca nesta obra que nós vamos falar um pouco, A Igreja, Reforma e Civilização, que é a sua obra, eu diria, mais famosa. Então, feito essa longa introdução, porque nós precisamos contextualizar e mostrar para vocês a importância do tipo de trabalho que o Santo Dom Bosco está se propondo a fazer, é algo civilizacional. Então, em algumas lives, etc., nós estamos mostrando, essas pessoas têm que ser alijadas da história do Brasil. Vou usar uma palavra forte, elas têm que ser canceladas, para usar a terminologia revolucionária, e nós precisamos trazer os modelos que têm a ver com a vocação católica do Brasil, certo? Então, e a maioria desses modelos, o mais interessante dos modelos revolucionários, é que eles realmente não tiveram nenhum impacto na história do Brasil. Como, por exemplo, o Zumbi dos Palmares, que a única coisa que ele fez foi o quê? Ser um escravocrata de um grande quilombola, né? O que Tiradentes fez? Ele foi um conspirador fracassado que queria montar uma república em Minas Gerais. Só que esses nomes surgem como ideais da república para atender a certas elites revolucionárias. Um Zumbi para atender os anseios da extrema esquerda e Tiradentes para atender os anseios da maçonaria. Então a gente precisa tirar esses modelos e colocar pessoas que realmente impactaram os rumos do Brasil, e é isso que nós vamos mostrar em relação ao padre Leonel Franca hoje, certo? Então o padre Leonel Franca, como explicamos, ele é alguém que surge nesse período da República, do combate. Ele nasce em 1893, no Rio Grande do Sul, mas a sua família é baiana. Então ele
só nasce no Rio Grande do Sul e logo volta para a Bahia. Ele tem uma família muito piedosa, católica. O seu tio-avô é um dos principais nomes da história da igreja no Brasil, é Dom Macedo Costa, um dos 2 bispos presos na questão religiosa, e que nós temos um livro de 700 páginas que conta algumas das condenações, que reúnem três obras de Dom Macedo Costa, o tio-avô do padre Leonel Franca, contra a maçonaria. Então, se o Dom Vital ele foi o grande herói da questão religiosa, nós estamos em Dom Macedo Costa, o principal intelectual, certo? Quando a questão religiosa estourou, Dom Vital só tinha 28 anos, certo? Ele era muito novo. Dom Macedo Costa já era alguém muito solidificado dentro da hierarquia da igreja, e quando a monarquia cai em 1889, ele já é, então, a maior personalidade da igreja no Brasil. Vai ser o bispo que vai liderar a Carta Pastoral de 1890, então arcebispo primaz de Salvador. Então, vejam, são vários nomes, e esses nomes, normalmente, quando a gente analisa a história do Brasil, é interessante como eles vão se entrelaçando, né? Então, o próprio padre Leonel Franca tem em Dom Macedo Costa uma das suas referências, tanto que o padre Leonel Franca vai dizer, em certa oportunidade, que chegou a ler somente o livro História Bíblica do Dom Macedo Costa mais de 7 vezes. Então, essa influência católica o marcou desde cedo. Ele tinha 8 irmãos, uma família muito piedosa. Quando analisamos a vida do padre Leonel Franca, ela é um pouco, eu diria, diferente dos fundadores jesuítas. Quando nós analisamos a vida de Santo Inácio, São Pedro Fabro, São Francisco Xavier e outras personalidades, a gente vê milagre a todo momento. A única referência de algo extraordinário na vida do padre Leonel Franca é justamente na sua infância. Então existe um registro na sua principal biografia de quando ele era um jovenzinho de 10 anos, o seu avô materno, que era o irmão de Dom Macedo Costa, estava assistindo o garoto dormir, e aí de repente ele tem uma visão, o avô, né, de uma flor que sai do coração do padre Leonel Franca, passa pelo seu corpo, pousa na sua cabeça, sobe e some no ar. E aquela visão para o avô materno do padre Leonel Franca é muito impressionante, porque ele mesmo não é um católico daquele que acreditaria facilmente em um relato de milagre, dizer que ele era um homem prático, veterano da Guerra do Paraguai, mas aquela experiência ele interpretou como sinal dos céus, de que dentre aqueles seus 8 netos ali, o padre Leonel Franca certamente seria um santo, e era isso que ele falava para todo mundo a todo momento. Então, fora essa experiência do avô do padre Leonel Franca e de alguns relatos do padre Leonel Franca de certas consolações, de perceber certos momentos como que parecia a ele que todos os seus pecados tinham sido perdoados, em momentos de profunda contemplação, nós não temos nada público do padre Leonel Franca como tínhamos dos outros jesuítas. O que nós vamos perceber, sim, é uma força intelectual altíssima e uma dedicação à causa de Cristo também muito acelerada, e é isso desde, eu diria, o princípio. Então, a sua mãe morre com 12 anos, e aí nós vemos que vários dos familiares, isso acontece muito, né? Quando você tem um berço em que tem referências católicas, normalmente são várias as pessoas que se tornam sacerdotes. E aí, um dos seus tios era sacerdote aqui no Rio de Janeiro, se chamava Monsenhor Macedo Costa, né? Os 2 sobrenomes. E ele traz o jovem padre Leonel Franca para estudar no colégio Anchieta, de Nova Friburgo. Então, nesse colégio, ele é um aluno muito ativo, ele começa a escrever já bem jovenzinho, com 12 anos, nos jornais do colégio, artigos sobre São Pio X, etc. Ele é um jovem de destaque ali, ele ajuda a organizar até um time de futebol, como o do CDB, então Anchieta Futebol Clube,
É o clube que ele organiza lá e que tem um futuro aparentemente tão bom quanto o do CDB. Então, na primeira partida, eles quase fizeram muitos gols. Diz a sua biografia oficial que eles perderam de 5-0. Então, lembra o Santo Dom Bosco. E aí, numa dessas partidas, com 15 anos, ele tem uma crise no coração em que vai mantê-lo abalado por vários meses. Nesse mês de 1908, que vai ser recorrente na sua vida. Então, em vários momentos da sua vida, o Padre Leonel Franca vai ter crises de endocardite que vai deixá-lo paralisado por meses. Então, é um mal que o acompanha. O próprio médico que o atendia disse que o Padre Leonel Franca deveria ter uma vida mais tranquila, porque ele não ia aguentar muito, não tinha uma expectativa de vida alta por causa dos problemas no coração. Mas desde jovem nós vemos então o Padre Leonel Franca com essa vocação jesuíta muito clara. Com 15 anos ele já quer se tornar um jesuíta, ele pede para ingressar na ordem e naturalmente aceitam a sua admissão. Ele vai fazer os 2 anos de preparação de noviciado e vai se aproximar então cada vez mais de uma vida profundamente religiosa. E com 19 anos nós já vemos então nas suas reflexões, nos seus escritos, uma profundidade intelectual, uma maturidade que nós não vemos hoje em pessoas com 30 e 40 anos. Então, por exemplo, o tipo de reflexão que ele fazia aos 19 anos. Um rudezinho recém-convertido avulta mais aos olhos de Deus que o mais profundo sábio que não tem a sua graça. A graça, e só a graça nos faz grandes aos olhos de Deus. E o homem só é grande quando é aos olhos de Deus. Só Deus merece que trabalhemos por Ele e por Ele nos sacrifiquemos. Amor ao trabalho, nunca estar ocioso. Procurar descansar de um trabalho com outro. Ainda nas enfermidades, procurar sempre uma ocupação manual ou intelectual. Então vemos várias disposições, né? Uma disposição de não perder tempo, de não se entregar à preguiça, de ter uma vida de oração profunda, uma vida intelectual também dedicada. E então, depois desses anos iniciais no Colégio Santo Inácio, no noviciado, e de mais 2 anos fazendo estudos clássicos, porque ele entra na ordem muito novo, ele então é enviado a Roma para fazer a faculdade de filosofia na famosa Universidade Gregoriana de Roma. Então, a Universidade Gregoriana de Roma é, desde o século XVI, o grande celeiro de sacerdotes católicos no mundo. Então, nós sabemos que no Concílio de Trento, uma das disposições da reforma católica do concílio foi justamente a instituição de seminários pelo mundo. E a primeira coisa que a Companhia de Jesus fez foi, então, instituir colégios. Um dos colégios era o Colégio Romano, e depois de dotado com muitos recursos do Papa Gregório, ela absorveu esse nome. Então, virou Universidade Gregoriana de Roma. E, desde aquela época, então, parte dos melhores intelectuais jesuítas, que nós sabemos aqui de várias palestras, que é uma ordem eminentemente intelectual, vão ser os professores dessa universidade até hoje, certo? Só que naquela época eles ainda eram ortodoxos. E a principal estrela talvez era o padre Arthur Vermes, um teólogo moral que tem vários também livros escritos por várias áreas do conhecimento, como, por exemplo, um livro, eu li 2, né, um sobre tolerância, em que ele aborda todas essas questões relacionadas à tolerância, intolerância na esfera estatal e religiosa, e também um escrito sobre questões relacionadas ao matrimônio e divórcio. Então, ele vai ter essa formação profunda dentro da Faculdade de Filosofia da Universidade Gregoriana de Roma, no período de 1912 a 1915, estoura a Primeira Guerra Mundial, eles correm para terminar o ano letivo e logo o Padre Leonel Franca volta para o Brasil para então lecionar 5 anos no ensino médio, ensino fundamental e médio do então Colégio
Santo Inácio em Botafogo. Então, dentro da ordem jesuíta é comum que entre o curso de filosofia e de teologia, os futuros sacerdotes tenham um período de magistério dentre esses dois cursos. Então, nesse período de 1915 e 1920, veja, eu estou preparando aqui, caminhando com o Padre Leonel Franco para que a gente possa entender por que ele influenciou tanto o Brasil. Então, nesse período de 1915 e 1920, ele está basicamente ensinando no Colégio Santo Inácio diversos cursos: física, química, história, natural, álgebra, geometria, trigonometria e filosofia. E é aí que os seus 2 primeiros livros vão ser escritos, que é a História da Filosofia, de 1918, e Apontamentos de Química Geral, em 1919. Então, as primeiras obras do Padre Leonel Franca são voltadas para ajudar os seus alunos no Colégio Santo Inácio. E findo esses 5 anos de magistério no Colégio Santo Inácio, então ele é chamado para iniciar e concluir o curso de teologia na Universidade Gregoriana de Roma. E aí, nesse período, nós vemos então que é um período de combate, porque se por um lado, cada vez mais intelectuais católicos vão surgindo, por outro, como nós estamos num Estado laico, o que vai surgir também como fenômeno? Cada vez mais a infiltração de ideias estranhas ao Brasil, como, por exemplo, a chegada no Brasil de seitas protestantes das mais diversas, e um crescimento da influência protestante no Brasil. E aí, na República, os protestantes vão começar a ficar abusados. Em 1922, sai um livro de um protestante famoso chamado Eduardo Carlos Pereira, chamado Problema Religioso na América Latina. E esse livro, então, gera um certo escândalo no Brasil. Padre Leonel Franca, como seminarista em Roma, ele fica sabendo através de uma reportagem que aquele livro foi publicado, pede para que enviem para Roma para ele enviar, para ele ler. O livro chega em Roma, ele lê e ele se choca com a série de absurdidades escritas pela personalidade protestante aqui no Brasil. E aí ele escreve para o seu superior dizendo, lendo isso aqui, chegou a hora de eu colocar minha pena a serviço da Santa Igreja Católica. Então ele usa das suas horas de lazer enquanto estudante. Vejam, porque é importante a gente colocar as coisas no contexto, né? A gente está falando de um intelectual da ordem jesuíta, né? Então eu já expliquei várias vezes o que isso significa, né? Nas últimas décadas, antes da queda até aqui definitiva da ordem, isso significava muito, né? Então era uma pessoa extremamente preparada, e aí usando da sua hora de lazer, das suas horas de lazer como seminarista na Universidade Gregoriana de Roma, ele então faz a Igreja, a Reforma e a Civilização, e publica no Brasil no ano seguinte, em 1923, esse volume aí de 500 páginas feito no lazer, né? E o que é impressionante, eu diria, desse livro, e por que ele foi tão fundamental, eu diria que eu posso defender isso até em certo sentido, com o meu processo de conversão. Porque o que é interessante nele? Normalmente, como é que os protestantes eles atacam a fé? Eles vão sempre em questões acidentais. Eles são muito escorregadios, né? Então eles vão começar, porque o Papa vive no luxo. Aí você tenta atacar aquela folhinha ali. Aí quando você está ali, ele vai para outra coisa. Porque o católico ele adora imagens. Aí você vai tentar refutar aquilo. Aí ele, porque Maria não é mãe de Deus. Aí você vai na outra ponta. Então eles vão pegando questões circunstanciais. E o que é interessante desse livro, e eu acho que é por isso que ele fez tanto sucesso no Brasil, é a sua obra de maior projeção, é porque ele vai na base. Então eu lembro que uma das coisas que particularmente me chocou lá quando eu tinha meus 20 e poucos anos foi quando eu descobri que, por exemplo, o primeiro Papa tinha sido um dos apóstolos.
Porque pode parecer para a gente que já está aqui com uma vida católica uma informação óbvia, mas para 99% das pessoas não é. E para 95% dos católicos, pelo menos eu diria que não é também. Porque me chocou esse tipo de informação básica, que Cristo... Existem passagens em que você vê claramente nas Escrituras em que Cristo confia a fundação de uma igreja, que ele institui uma igreja visível, e que existem vários escritos dos primeiros séculos, e que eles mostram claramente essa igreja saindo dos apóstolos, a fundação das primeiras dioceses, e como a Igreja Católica é simplesmente o que nós vemos desde o início, certo? Uma continuação. E que cada bispo hoje foi consagrado por um bispo anterior, que foi consagrado por um bispo anterior, que voltando nessa árvore, você vai chegar em 12, nos 12 apóstolos e vai chegar em Cristo. Então, e que a sede da Igreja Católica é em Roma, porque São Pedro saiu de Jerusalém, foi para Antioquia e foi para Roma. Que se ele tivesse vindo para a Amazônia, a sede da Santa Igreja Católica seria na Amazônia. Então, esse tipo de informação não chega. E aí o que o Padre Leonel Franca faz? Um trabalho das bases. Ele vai mostrar por que a Igreja Católica é a religião verdadeira, nas bases, com todas essas abordagens, tanto dos primeiros pais da Igreja, quanto das Escrituras. Depois ele vai olhar como é que foi o processo de fundação do protestantismo. E vai mostrar, por exemplo, que ele é estéril, que eles não têm nenhum milagre registrado, que há uma divisão cada vez maior, que eles não se entendem, que não há uma continuidade. Então eles, por exemplo, uma das coisas que o Padre Leonel Franca vai mostrar é que eles dizem que eles são, por exemplo, um retorno ao cristianismo primitivo. E é um dos argumentos que é muito claro, que fica muito claro quando nós avançamos no livro, aponte um cristão primitivo que pensava como Lutero. Não tem. Então, vocês veem que é interessante. Então, não há uma continuidade. O que há é uma invenção solta, através que foi absorvendo certas ideologias, heresias próximas, mas que não há uma continuidade histórica, não há milagres, não há nada. Então, primeira parte do livro ele mostra como Cristo funda a Igreja Católica, a segunda parte do livro mostra como foi fundado as primeiras seitas protestantes, e na terceira, que também é muito interessante, ele compara a civilização católica com a protestante e mostra a superioridade moral da civilização católica em vários aspectos. Então, por exemplo, ele vai começar a comparar questões relacionadas a divórcio, como em países protestantes os divórcios são milhares e milhares e milhares, e nas nações católicas você praticamente não tem divórcio, como as famílias católicas são muito mais numerosas. Então ele começa a comparar as duas civilizações em vários aspectos e vai mostrando como a civilização fundada sobre o pilar da Igreja Católica é muito superior. Então por isso que a Igreja, primeira parte, segunda, a Reforma, que é um termo que eu não gosto, né? Eu prefiro a Evolução Protestante, e a terceira, a civilização, porque é uma comparação das duas civilizações. E quando esse livro chega, é uma resposta tão irrefutável, para usar o termo do padre Júlio Maria de Lombardia, que é um estrondo nos meios católicos e protestantes. O Jackson de Figueiredo, aí eu disse das histórias que se entrelaçam aqui dentro das grandes personalidades, por exemplo, vai comentar sobre o livro nos seguintes termos, para o Padre Leonel Franca, né? Devo dizer-lhe que a sua obra está fazendo um bem extraordinário ao país e posso falar-lhe com autoridade no assunto, pelo simples motivo que não creio que haja quem mantenha a correspondência mais larga, mais complexa do que eu em todo o Brasil, pelo menos com todo o Brasil, que anseia, sofre e quer libertar-se dos grandes males que lhe abastardam caráter e inteligência. Então, nós vemos aqui o Jacques de Figueiredo fazendo um grande elogio à obra Igreja, Reforma e Civilização, diretamente para o Padre Leonel Franca, em outra obra contemporânea
praticamente contemporâneo da Igreja Reforma e Civilização, que é a literatura reacionária, o Jackson de Figueiredo vai dizer: o padre Leonel Franca só encontra um único rival, talvez, em toda a história das letras católicas no Brasil, o senhor Conde de Laet. Então, o Jackson de Figueiredo, em 1924, quando o padre Leonel Franca está apenas surgindo no cenário nacional, estourando com a Igreja e a Reforma e a Civilização, vai dizer que os dois maiores nomes das letras católicas no Brasil são o padre Leonel Franca e o Conde Carlos de Laet, que é o autor desse livro que nós publicamos. Sendo que o Carlos de Laet já estava no final da sua vida e o padre Leonel Franca, em certo sentido, no início da sua ação literária. E os protestantes, então, tentaram desesperadamente refutar. Outras personalidades protestantes escreveram livros contra a Igreja, Reforma e Civilização, o que fez com que o padre Leonel Franca viesse a escrever mais 2 obras sobre o assunto: Catolicismo e Protestantismo, em 1933, e Protestantismo no Brasil, em 1938. Então, o padre Leonel Franca, só sobre o protestantismo, ele tem, em certo sentido, uma trilogia, certo? Que quem se interessa pelo assunto é bom que leia. Então, depois de todo esse embate, foi um embate muito forte mesmo. Então, no início, você vê nos escritos, e que é engraçado que o primeiro movimento protestante foi até tentar elevar a imagem do padre Leonel Franca, né? Porque ele foi tão retumbante que nos meios protestantes começou a ser divulgada a ideia de que a igreja tinha levantado o maior dos seus doutores para tentar refutar o protestantismo. E é o que o padre Leonel Franca vai mostrar, não, mas na verdade eu sou só um seminarista. Então é seminarista já refutando de uma forma impressionante o protestantismo. Então ele volta ao Brasil em 1925, e é já com a formação completa em filosofia, teologia e sacerdote. E se em 1924 ele já era uma das grandes referências fora do Brasil, em 1930 ele começa a assumir um papel muito destacado dentro da sociedade brasileira. Ele vai ser o braço direito do cardeal Leme, da Carta Pastoral de 1916, para todos os principais assuntos que tocavam a igreja no Brasil. Porque, lembra, é uma época de combate. Então, os sacerdotes daquela época, os bispos, etc., não deixavam o desaforo do Estado sem resposta. Um desaforo dos hereges sem resposta. Então, nós vemos isso claramente nos principais nomes, a todo momento reagindo. Não é que nem hoje, né? Que pelo contrário, se antecipam na heresia em relação ao Estado. Naquela época era uma época de combate, então a todo momento o padre Leonel Franca ele era acionado. Por exemplo, ele entrou no Conselho Nacional de Educação e fez vários pareceres relacionados à educação para o Ministério da época. Ele atuou fortemente nas ações do episcopado brasileiro para influenciar o governo no sentido de retornar com o ensino religioso nas escolas públicas. Quando houve a Constituição de 1934, o padre Leonel Franca trabalhou de forma muito próxima dos principais políticos brasileiros para garantir que a Constituição se tornasse a mais católica possível. Então, em aulas anteriores, nós vimos que houve, inclusive, essa melhora nas relações do Estado e Igreja de 1891, que foi a primeira Constituição republicana, para a de 1934, a segunda. Por quê? Porque houve uma grande mobilização. O cardeal Leme, da Carta Pastoral, que pedia educação e organização das forças católicas, ajudou a construir, liderou o episcopado brasileiro para construir a Liga Eleitoral Católica, de tal forma que 10% do Congresso foi de católicos muito praticantes, e esses pautaram a Constituição em vários momentos. E o padre Leonel Franca acompanhou todas as audiências da Constituição. E o mais interessante, quando essas crises surgiam, então, o padre Leonel Franca era um daqueles que vinha fazer conferências em defesa da igreja, acionava certas personalidades para fazer avançar as pautas da igreja
e também escrevia. Então, além do protestantismo, por exemplo, nós vamos ter um livro do Padre Manuel Franca contra o liberal oitista. Vamos ter, em todas as questões do ensino, da tentativa de ensino, de colocar o ensino religioso de novo nas escolas, um livro escrito só sobre isso, ensino religioso e ensino laico. E quando as forças revolucionárias tentam introduzir o divórcio, o Padre Manuel Franca faz também um livro contra o divórcio. E a sua atuação junto com o Padre Manuel Franca é tão decisiva que o presidente Getúlio Vargas, então, vai enterrar essas tentativas de introdução do divórcio na legislação brasileira, e isso só vai ser, então, se tornar uma realidade durante o regime militar. E aí o que é interessante, porque vejam, o que o Padre Manuel Franca está fazendo aqui, como outras personalidades católicas do Brasil republicano, ele está escrevendo sobre os principais problemas do seu tempo. Então, quando surge o divórcio, o que o Padre Manuel Franca faz? Vamos escrever contra o divórcio. Se expulsam o ensino religioso das escolas públicas, vamos escrever um livro sobre o ensino religioso. Se um liberal desaforado, como os protestantes, publicamente agride a igreja, vamos escrever uma obra contra o liberal desaforado. E aí eu abro um parêntese muito importante, porque isso é algo que nós temos tentado colocar na cabeça das pessoas que fazem parte do Centro Dom Bosco, e depois da Liga Cristo Rei, isso eu lembro claramente, desde antes do início do Centro Dom Bosco. Então, recentemente, eu li o tomo 2 da História da Igreja do Padre Alfredo Sanches, que o Centro Dom Bosco publicou, já tinha lido outros, e eu achei algo muito interessante dentro da história de São Pedro Canísio. Quem é São Pedro Canísio? É o primeiro doutor da Companhia de Jesus, certo? Então nós vimos fartamente que a Companhia de Jesus ela foi fundada dentro da Universidade de Paris e que todos os jesuítas iniciais eram homens de altíssima morada, com vários milagres reportados e grandes intelectuais. Então, onde cada um deles ia, existia uma conversão da região inteira, certo? E aí, quem é São Pedro Canísio? São Pedro Canísio foi alguém que foi admitido na Companhia de Jesus por São Pedro Fabro, que é um dos 3 jesuítas iniciais, certo? São Pedro Canísio ele vai se tornar o apóstolo da Alemanha. Por quê? São Pedro Fabro coloca São Pedro Canísio para se tornar a principal linha de frente da Companhia de Jesus na Alemanha. Então, quando vem Lutero, o ambiente do clero alemão ele é tão corrompido que quando vem a onda luterana, nos primeiros anos a percepção geral é que a Alemanha estava perdida para sempre. E aí, de repente, então, vem a ordem jesuíta, e aí é muito interessante que, quanto mais nós estudamos história, por isso que eu acho que esse livro é muito importante, nós vemos o dedo de Deus na história a todo momento. E o paralelismo. Então você vê claramente que, enquanto Lutero vai apostatando, a cada nível maior de apostasia de Lutero, você vê um nível maior de referência de Inácio de Loyola dentro da Igreja Católica. Então, quando Lutero abandonava o seu hábito de monge e se escondia num castelo protegido por um príncipe protestante alemão, fugido do grande imperador católico Carlos V, no mesmo momento, Inácio de Loyola se desfazia das suas roupas de nobre e colocava o seu saco de mendigo para ir morar numa caverna em Manresa e então se tornar o primeiro jesuíta, entre aspas, aí, e compor os exercícios espirituais. Então a gente vê esse paralelismo claramente. E então a ordem jesuíta ela entra com toda a força com Pedro Canísio, o sul todo da Alemanha é reconquistada para as forças católicas, parte da Polônia, a Suíça, etc., tudo com a atuação do Pedro Canísio. E uma coisa que eu achei muito interessante na biografia de Pedro Canísio é que ele sempre exortava
as principais lideranças da Companhia de Jesus de fazer um grupo de escritores católicos que pudessem escrever sobre os principais erros do seu tempo. Então, quando ele via alguém que tinha uma certa vocação a escritor, ele não parava de perturbar a pessoa até convencê-la a escrever um livro. Qual era o mote? A cada panfleto protestante, uma refutação católica. E ele dizia abertamente, na Alemanha, mais vale um escritor do que 10 professores. Então o Centro Dom Bosco ele já foi montado, óbvio que com o tempo, com quanto mais estudo nós vamos adquirindo, experiência, consciência da crise, essas ideias vão se tornando mais maduras. Mas de antes da fundação do Centro Dom Bosco, algo já era claro, que existia uma guerra cultural, e depois que essa guerra cultural ela tem duas frentes com ordens de prioridade. A primeira, o mercado editorial, e o segundo, as universidades. Né? Então nós explicamos em várias aulas aqui que vence quem cria mais intelectuais, e assim no mundo moderno. Só que em relação à Igreja Católica, que nós precisamos de santos intelectuais, certo? Então é isso, e o mercado editorial desde o início para mim era claro. Por quê? O trabalho de curto prazo é desafiador, mas execuível. O que seria o trabalho de curto prazo? Bom, a Igreja Católica tem um depósito de grandes escritores riquíssimo, muito superior a qualquer outra ideologia, religião ou mentira que possa disputar com a verdade. Então o que nós precisamos fazer? Resgatar essas grandes obras dos tempos passados. Então é isso que a editora do Centro Dom Bosco tem feito desde 2017, certo? Resgatar as obras dos grandes autores. E aí, quando alguém para ler um livro editado pelo Centro Dom Bosco, por outra editora da Liga Cristo Rei ou dessas novas editoras, eu tenho certeza que tudo que ela aprende hoje começa a perder importância rapidamente. Porque perto dos escritos dos grandes santos intelectuais do passado, o que nós temos hoje no mundo moderno é lixo. Então, o primeiro grande desafio nosso é publicar os grandes autores. Agora, qual é o segundo? E aí, esse é difícil, muito difícil, e exige uma perseverança de nós, católicos, grande. Que é, nós não temos mais esses santos do passado. Então, quem vai escrever sobre feminismo, sobre racismo, sobre pautas identitárias, sobre globalismo, sobre meio ambiente, sobre violência, sobre todas as questões do mundo moderno com um olhar católico? No Brasil, quem que vocês conhecem que escreve sobre pautas identitárias? Sobre essas transformações de marxismo clássico para questões relacionadas a LGBT, etc., toda essa ditadura que vem, infiltração de lobby gay na Igreja do Brasil. Quem escreve sobre isso? Então, o segundo grande desafio é, nós precisamos de intelectuais católicos que tenham uma vida espiritual profunda, consigam olhar para trás, ver o que os santos escreveram e aplicar aquilo que eles ensinaram no passado para os tempos de hoje. Ou seja, nós precisamos formar uma geração de escritores católicos. E nós não vemos muito isso por aí. Então eu diria que, e aí desde o início do Centro Dom Bosco, essa é uma das coisas que me aflige, porque eu acho que esse tem que ser uma das metas, tanto do Centro Dom Bosco como da Liga Cristo Rei. A formação de escritores católicos que possam fazer essa síntese do passado com as necessidades do presente. Como o Padre Leonel Franca muito bem fez, o Padre Júlio Maria de Lombardi e outros há 100 anos atrás. Então, isso é algo que tem que ficar no nosso coração. E aí é importante ter essa ideia, veja como a história é importante, tanto de como que os católicos entendiam como se dão essas grandes transformações históricas, de onde a gente tem que atuar e como eles faziam.
E como eles eram eficazes em debelar. Então, é impressionante como é uma refutação realmente irrefutável, né? O que o Padre Leonel Franca se propõe a fazer. Então, isso tem que estar em nosso coração. E vejam que esses grandes homens, eles têm essa visão muito clara do que precisa ser feito. Eles sabem que esse estado atual de caos, ele não é permanente. E que ele pode ser alterado se nós conseguirmos reunir em certa localidade um conjunto restrito de santos, no caso moderno, intelectuais, que nunca desistam, que nada pare, nada refreie. Vejam palavras do próprio Padre Leonel Franca sobre questões relacionadas à guerra cultural, para vocês verem como a visão é clara. Agitar ideias é mais grave do que mobilizar soldados. O soldado poderá semear os horrores da força bruta, mas o braço cansa. A lâmina do guerreiro só alcança os corpos. Pela matéria não se vence o espírito. A ideia do escritor é mais penetrante, vai direto à cidadela da inteligência. Se a encontra desapercebida, e quantas inteligências desaparelhadas para as lutas do pensamento. Toma de assalto, instala-se no seu trono e daí dirige e governa a seu arbítrio. Quantos crimes que se atribuem à força e são filhos da ideia. Se for a perfeita justiça humana, não sobre o braço que vibrou o punhal assassino, mas sobre a pena que semeou a ideia homicida, é que deveriam pesar os rigores da sua severidade. Então, vejam que ele diz claramente que um escritor revolucionário é uma ameaça maior à sociedade que um terrorista. É isso que ele está dizendo aqui. Porque a sua influência dura gerações. Para o bem e para o mal. Não é à toa que o livro 90 anos de idade sendo republicado pelo Senhor Dom Bosco. E milhares de pessoas tendo a oportunidade de lê-lo tempos depois. Então, essa guerra no mercado editorial, nós temos que ter claro que precisa ser travada e ter a ciência da importância do tipo de trabalho que o São Dom Bosco faz e do chamado dos membros de São Dom Bosco e dos membros da Liga Cristo Rei de se tornarem esses escritores católicos que sejam novos padres Leonel Franca em diversas áreas do conhecimento humano. Então, só o padre Leonel Franca, por exemplo, escreveu 12 livros e traduziu outros 2. E, além disso, ele não se conteve somente no mercado editorial. Nós vamos ver que ele foi um dos responsáveis também pelo segundo braço da guerra cultural, que é o ambiente universitário. Então, ele atuou, enquanto católico, nas duas frentes. E, como dissemos, como um santo intelectual, sem descuidar da vida de oração e do seu ministério como sacerdote católico. Então, essa visão clara, que o Sertians vai dizer que o intelectual é um consagrado, que a vida intelectual tem que estar ordenada à vida de oração, esses grandes nomes vão ter também. Então, o padre Leonel Franca, por exemplo, frases dele em certos escritos, né, que estão na sua biografia oficial. Lembrar-me daquilo de São Boaventura, a ciência que se deixa por amor à virtude, depois pela virtude melhor se adquire. No juízo, mais me consolará o ter consagrado este tempo à leitura espiritual do que ao estudo. E para que tanto cabedal de ciência? Isso vale muito para os professores universitários agora, né? Que para eles é vaidade, pura vaidade, né? Para que tanto cabedal de ciência? Para alcançar fama e glória diante dos homens? Vaidade estultícia. A glória do mundo é vã
e passageira. É para salvar os próximos, mas os próximos se salvam mais com a santidade do que com a doutrina. A conversão do pecador é efeito sobrenatural da graça. Então a vida intelectual é importante, mas é claro aqui, em Padre Leonel Franca, seguindo toda a tradição da igreja, que ela tem que estar ordenada à vida de oração. E aí, quando nós vemos, é muito claro, porque, como ele diz aqui em São Boaventura, a ciência que se deixa por amor à virtude, depois pela virtude melhor se adquire. Então essas grandes personalidades, elas impressionam, porque sempre parece que elas não dormem, né? Porque é impressionante como um dia de 24 horas, para elas parece, a produtividade é tão alta que parece que foram 50. Então ele tem, por exemplo, registrado a sua atuação pastoral em alguns dos anos. Em 1933, além de fazer todas essas coisas, em 1933, ele registrou 8.471 confissões em um ano, 36 alocuções religiosas, 1.144 visitas, 110 enfermos atendidos, com 10 extrema-unções. Então, vejam que, além disso, está fazendo um livro, conversando com os ministros, debatendo com o liberal, debatendo com o protestante, ajudando no Sendão Vital, porque ele vai ter uma atuação fortíssima no Sendão Vital, sendo o principal nome da ação universitária católica. Vejam quantas coisas em pouquíssimo tempo. Então, aquele propósito dele lá que nós vimos na juventude, de não perder tempo, foi levado à risca, né? E aí nós temos, então, o segundo braço, que é a criação da Pontifícia Universidade Católica. Então, a todo tempo, esses grandes nomes circulando. Nós temos que, no final da década de 30, o cardeal Leme, mais uma vez, percebe que todas as condições para a fundação da primeira Pontifícia Universidade Católica no Brasil estavam colocadas. Então ele resolve passar do plano das ideias para o fato. Então, logo no início de 1940, o cardeal Leme vai ao encontro do provincial da Companhia de Jesus no Brasil e comunica os seus planos de fundação de uma universidade católica no Rio de Janeiro. E se ele queria fundar uma universidade católica, para qual ordem vocês acham que ele iria confiar? Naturalmente aos jesuítas, que eram a grande classe intelectual de então. E dentre todos os jesuítas, para qual dos jesuítas ele deveria confiar isso? Naturalmente ao Padre Leonel Franca, o maior destaque da sua geração no Brasil. E assim foi feito. Então, o Padre Leonel Franca ele esteve à frente de todos os estágios, desde a aprovação dentro do Conselho de Educação, que ele tinha vários contatos lá, lembra-se que ele era do Conselho, reuniões junto ao presidente Getúlio Vargas, todos os trâmites burocráticos, de tal forma que em um ano ele já conseguiu inaugurar as primeiras turmas de filosofia e direito, na faculdade que viria a se tornar, então, a Pontifícia Católica. Mas antes, a Universidade Católica, em 1946, porque 5 anos depois da Faculdade de Direito e Filosofia, que o primeiro ano reuniu 84 inscritos, 5 anos depois ele obtém o reconhecimento de universidade do governo federal e, em 1947, então, o título de Roma de Pontifícia Universidade Católica e se torna a primeira do Brasil. E se em 1941 eram 84 alunos, em 1948 vão ser 674. E aí o que é interessante, e esse paralelo eu quero fazer aqui, é o que animava. O cardeal Leme ele vai morrer em 1942, então ele vai presenciar só a fundação das faculdades. O Padre Leonel Franca continua o projeto até ela se tornar, então, a Universidade Católica Pontifícia em 1947. E aí, o que eu acho interessante é ver o espírito que animavam aqueles grandes homens da geração da primeira metade do século XX. Porque em 1945, quando se forma a primeira turma de Direito,
o padre Leonel Franca faz um reporte de como estavam os alunos. E aí é interessantíssimo, porque ele vai dizer, lembra-se que entraram 12, né? Então, dos 12 alunos que se formaram em Direito, olha o que ele diz. Ele não está preocupado se a pessoa se tornou ministro da STF, ou advogado, etc., está encaminhado. Olha o que ele vai dizer. 5, isto é, mais de 40% dos alunos são congregados marianos ativos de comunhão frequente. 1 é de comunhão diária. Dos 6 melhores alunos dos 12 de Direito, 5 são católicos fervorosos, trabalhando em obras de apostolado. 2 dos 12 que vieram inicialmente de fora, de colégios secundários, ensino médio, né? Não religiosos, passaram de católicos de nome a católicos praticantes e piedosos. E todos conservaram a fé. Então vejam que bonito o repórter do padre Leonel Franca. É um acompanhamento espiritual de todos os jovens que estão entrando na Pontifícia Universidade Católica. Porque ele percebe claramente que o fim da educação é levar o homem a Deus. Então, se uma Pontifícia Universidade Católica não está convertendo ninguém, 2 coisas. Ou ela tem que ser reformada, ou ela tem que ser fechada. Se a PUC do Rio não é católica, não age como católica, se os alunos entram lá e não se convertem, pelo contrário, perdem a fé, 2 coisas, ou uma reforma ou o encerramento. E isso para o bem, também para o bem da alma do provincial da Companhia de Jesus no Brasil e para o bem da alma do cardeal do Rio de Janeiro. Porque nós sabemos que o episcopado traz responsabilidades muito claras. Então, São Pio X, quando ele se tornou bispo, uma das primeiras coisas que ele fez foi escrever para sua mãe e dizer para que rezasse agora em dobro para ele. Porque se ele falhasse no pastoreio do rebanho confiado a ele, ele poderia ir para o inferno. E aí nós vemos como está a PUC Rio hoje. Bom, é tão anticatólica que o Centro Novo já teve 3 embates relacionados à Pontifícia Universidade Católica em 2017 e 2018. Porque nós temos alunos matriculados e ex-alunos na PUC, e o que todos dizem é que ela está entregue ao pensamento evolucionário. E você entende o porquê dessas coisas. Então a melhor leitura que eu posso dar a isso é de um certo cardeal que foi recentemente à Roda Viva, foi entrevistado, e numa das perguntas colocaram para ele, bom, mas o presidente disse que indicou um candidato terrivelmente católico e agora iria indicar um candidato terrivelmente protestante. O que o senhor acha sobre isso? E aí o cardeal disse que era um absurdo que o ministro do STF fosse indicado por ser terrivelmente católico, terrivelmente protestante, terrivelmente qualquer outra coisa. Ora, é óbvio que o ministro do STF deve ser terrivelmente católico e só. E aí ele diz, não, porque tem que ser pela competência. Ora, um ou outro ministro do STF lá, não são todos, porque a coisa está tão esculhambada que até advogado do PT virou ministro do Supremo agora. Mas um ou outro tem diploma. Mas eles usam o diploma para quê? Para servir ao mal. Ativismo religioso, ideologia de gênero, aborto e tudo mais. Então, técnica sem fé serve para quê? Para nada. Só para destruir a civilização. E os professores, o ensino católico sempre foi muito claro. O mestre deve ser católico. Então, antes, por quê? Porque isso eu já ouvi de um outro cardeal também.
Né? Então aquela coisa, mas às vezes abre uma vaga ali para um certo professor. Aí 3 professores revolucionários com título de pós-doutor, né? Para eles é fácil, porque os artigos que eles aplicam vão ser aprovados. Eu tive essa experiência, né? Eu fiz doutorado. No mestrado eu tive 5 artigos publicados, todos os 5 foram aceitos. Por quê? Apesar, era algo um pouco neutro e era sobre temas raciais. Então eu condenava as cotas raciais e mostrava que outros conjuntos de cotas aumentavam a proporção negra sem discriminar por cor. Então isso passava que era uma beleza. E aí eu resolvi no doutorado publicar na área de economia de turismo e economia da cultura, tentar artigos relacionados às missões jesuíticas. Porque é óbvio que é uma área que pode ser muito explorada no turismo religioso. Nunca consegui aprovar. Por que será? Então é fácil ter artigos publicados se você lacra. Se você não lacra, é bem difícil. Então você tem ali doutores revolucionários, e aí a posição dos responsáveis hoje pelas pontifícias universidades católicas é deixa entrar, né? E é capaz do professor católico ser perseguido, dependendo do lugar, porque o bispo joga contra a fé. Na Pontifícia Universidade Católica, desde o início, que você tem como o cardeal Leme atribuiu a Pontifícia Universidade Católica aos jesuítas, o grão-mestre da Universidade Católica é o cardeal e o reitor é sempre um jesuíta. Os administradores são jesuítas. Então, e aí nós vemos vários embates então, que nós tivemos de 2017 a 2018. Por exemplo, para a gente ver o estado atual das coisas, em 19/8 de 2017, houve uma palestra, um bispo auxiliar ousou fazer uma palestra sobre ideologia de gênero. E aí os coletivos da PUC, destacado um, Madame Satã, resolveu ir lá esculhambar com o evento. Como eles tinham ameaçado, vários católicos foram, o pior foi evitado. Mas alguém foi punido? Não. Meses depois, 18 de março de 2018, certos jovens católicos ousam distribuir um jornal católico na porta da Pontifícia Universidade Católica. No caso, o CDB distribuindo o jornal universitário. O que aconteceu no dia 18 de março? Nossos jornais foram rasgados por revolucionários, alunos da PUC-Rio. Teve gente sendo cuspida, apanhando. Voltamos lá no dia 19 de março, a mesma coisa. Um dos professores, Rômulo Matos, professor de História da PUC-Rio, escreveu o seguinte na sua rede social: eu gostaria de parabenizar os rapazes e moças que impediram a propaganda e a entrada dessas ideias na universidade. Ou seja, o professor de História da PUC-Rio está parabenizando os alunos da PUC-Rio que impediram a entrada de ideias católicas numa Pontifícia Universidade Católica. E continua para os seus alunos violentos, e dizer para jamais considerarem o argumento de que foram antidemocráticos. Vejam a absurdidade. Quer dizer, façam hostilidade a quem tente fazer algo católico na universidade, e se alguém disser que vocês são antidemocráticos, que entre por um ouvido e saia pelo outro. Como quer o grupo atingido, no caso nós. Vocês me orgulharam e contribuíram para negar esse senso comum de que a PUC é uma instituição conservadora. Numa PUC-Rio. E o que aconteceu? Nada. Vejam o tamanho da crise na igreja, não só a nível mundial, mas também, particularmente, na igreja no Rio de Janeiro. E aí, diante de tantas agressões, porque eu tenho alguns amigos meio audaciosos, resolvemos inovar na PUC-Rio. Fazer uma procissão católica dentro de uma universidade católica. Então, no dia 5 de abril de 2018, não tivemos resposta do reitor, porque antes tentamos
expor as coisas para o reitor, resolvemos fazer uma procissão. E foi algo interessante, porque os comunistas começaram a se juntar no pátio, mas fomos rodando e vimos que existia ali algum resquício de um outro aluno percebendo aquilo e se interessando pelo fato de termos feito uma procissão dentro da PUC. E aí o que vai acontecer? Óbvio que isso iria ofender a hierarquia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E aí, então o vice-reitor para assuntos comunitários da PUC-Rio, o professor Augusto Luiz Duarte Lopes Sampaio, veio até nós no final da procissão dizer que uma procissão católica na PUC-Rio precisaria de uma autorização. Quer dizer, autorização para rezar na PUC, é isso que vocês estão ouvindo. Só que, ao mesmo tempo, existia um evento agendado no pátio da PUC-Rio com o candidato do PSOL a governador, se eu não me engano, Tarcísio Mota. E aí perguntamos para o então vice-reitor para assuntos comunitários, professor Augusto Luiz Duarte Lopes Sampaio. E aí, vai ter esse evento? Ele, não estou sabendo. Mas como você não está sabendo, está sendo amplamente divulgado, etc. Não estou sabendo, etc. E aí colocamos tanta pressão nas redes sociais que o evento saiu das redes sociais. Só que nós temos informantes, alguns alunos da PUC-Rio. E aí chegou o dia, quem estava lá? Tarcísio Mota, uma galera do PSOL, vários comunistas espalhados pelo pátio e, espantem, o vice-reitor para assuntos comunitários. E aí você pesquisa na internet, tem homenagem dele na Câmara pelo vereador Raymond, do PT, e homenagem na Assembleia Legislativa por um deputado estadual do PT, Marcelo Dias. O que acontece com esse vice-reitor? Nada. Me digam se só existem duas soluções possíveis para a PUC. É isso. Ou uma reforma radical ou fechamento. Porque ela não está cumprindo. Para termos celeiros revolucionários, já bastam as universidades públicas. Nós não precisamos de uma pontifícia universidade católica para isso. Então é uma tragédia, porque a gente pode achar que é um problema do Rio. Não, não é. O Rio é a antessala do inferno. Mas se você for para a Pontifícia Universidade Católica de BH, é o inferno mesmo. É pior ainda. Né? É a universidade queridinha de Dom Valmor e Dom Mol. Né? Do qual Dom Mol é o reitor. Olha quem é o reitor da PUC-BH. Eu prefiro, entrega logo para o pessoal. Se é para dar para o Dom Mol, eu prefiro que vire a PSOL Universidade, alguma coisa. Inventa algo para você. Então é algo muito triste. Então nós falamos isso com tristeza. Certo? Mas nós precisamos entender a crise para melhor endereçá-la. Porque hoje a PUC-Rio é uma fábrica de militância do PSOL. É algo impressionante. Então, é triste, e nós precisamos ter ciência disso. Então, essa Pontifícia Universidade Católica, idealizada pelo padre Leonel Franca, para ser o grande motor do catolicismo, a ponta de lança do segundo estágio da guerra cultural, que é o ambiente universitário, no espaço de 2 gerações, se perdeu completamente. Infelizmente. Então, hoje eu soube, por exemplo, quando a gente divulgou a aula de hoje, que uma das pessoas que tem contato com a PUC-Rio, se você for na biblioteca da PUC-Rio, você não encontra uma obra do padre Leonel Franca exposta. Você não encontra obra do fundador da PUC-Rio, nenhuma das 12, provavelmente nem as 2 traduzidas, na biblioteca. Você não encontra nenhuma obra do cardeal Leme na biblioteca, provavelmente também. Porque eu procurei,
o CDB suou para achar a carta pastoral do Cardeal Leme, porque ela não tinha na íntegra na internet. E não achamos na PUC-Rio. Então, é a memória completamente destruída. Mas, voltando ao Palio Anel Franca, nós vemos então uma atuação muito importante na sociedade para fazer avançar as pautas católicas, na parte de construção de obras, que vemos que também é importantíssimo e que devemos observar, na parte de um apostolado no ambiente universitário, que o fez fundar uma universidade, além de assessorar de perto iniciativas intelectuais católicas, como o Sandão Vital e a Ação Católica Universitária, e, além disso, trabalhou na conversão presencial de vários dos intelectuais. Então, o que dizem do Padre Anel Franca, por exemplo, é que ele era um homem muito gentil, né? Então, a melhor descrição dele, eu acho interessante, com a descrição que deve se aplicar ao São Dom Bosco também, que era um homem que era uma barra de ferro coberta de veludo. O ferro de uma vontade inflexível, que não vergou jamais diante das dificuldades, suavizado por uma educação aprimorada e pela delicadeza de sentimentos. Ou seja, o Padre Anel Franca tinha algo que eu acho que é algo que nós, São Dom Bosco, sempre buscamos. Então, o ferro de não abrir nenhum ponto da doutrina, ou seja, repetir o que sempre foi ensinado pela Santa Igreja Católica em todos os locais, aliado à compreensão da crise na Igreja e à compreensão de que o processo de conversão das pessoas tende a demorar. Né? Como diria o professor Sidney, como é que é? Ninguém dorme Dilma e acorda São Tomás de Aquino. Existe um processo e nós devemos ser tolerantes com a pessoa que chega, ou seja, o veludo, aliado à barra rígida da doutrina que não cede aos falsos ecumenismos e diálogos interreligiosos. E assim ele conseguiu converter vários intelectuais. Então, por exemplo, a um deles, eu acho interessante esses diálogos, né, que era um doutor famoso da época, Eurípedes. Ele até reclama que o Padre Anel Franca teria pegado muito leve com ele, e o Padre Anel Franca vai dizer: meu querido Eurípedes, não se deve abrir um casulo. Né? Então, fez uma imagem de que o casulo tem o seu tempo para virar uma borboleta, para a conversão. Que não adianta ficar aquela coisa de ir na canela, brigar, você era... Tem o tempo. Né? Então, um outro autor, que esse livro seria bom se alguma editora publicasse, que é o seu Cremio de Aguiar, que é um ex-protestante que escreveu um livro. É interessante até os títulos dos livros, que é Zero de Respeito Humano, que escreveu uma obra famosa na época que chama Protestantismo Indesejável, o ex-protestante. E aí ele vai narrar o seu processo de conversão do protestantismo para o catolicismo. Fui recebido na igreja presbiteriana do Rio de Janeiro pelo pastor Álvaro Reis em 1902. Quem foi o pastor Álvaro Reis? O principal pastor no Brasil, líder da igreja presbiteriana, maçom, e o homem que foi destruído pelo Carlos de Laet nesse livro, né? Então esse livro foi uma refutação ao Álvaro Reis. E aí vejam que é sempre essa entrelação das principais personalidades da República. Então ele vai dizer: fui recebido na igreja presbiteriana do Rio de Janeiro pelo pastor Álvaro Reis em 1902. Em 1930, recebeu-me na igreja católica o padre Leonel Franca, da Companhia de Jesus. A esse egrégio pastor de almas, Anchieta de nossa época, devo eu a nova luz que, de claridade em claridade, me conduziu à fonte onde me despi de todos os preconceitos para não resistir à verdadeira luz. E dentre esses intelectuais, um se destaca, que foi o Alceu Amoroso Lima, que teve um processo de conversão inicial através de Jacques de Figueiredo, fundador do São Dom Vital, e que se aproximou logo do Padre Anel Franca, participou da missa do Padre Anel Franca diária por 2 décadas, de 1928 a 1948, e que se tornou então presidente do São Dom Vital após a morte de Jacques de Figueiredo em 1928.
Então a influência do Padre Leonel Franca na vida do Alceu Amoroso Lima foi tão forte que o Dom Odilon Moura e principalmente o Dom Odilon Moura, mas outros autores colocam ali essa revirada, o início da decadência do seu nome vital e o início da mudança das influências católicas no Brasil para um pensamento evolucionário mais hegemônico, na morte dos dois principais marcos da década de 40, o cardeal Leme, em 1942, e o Padre Leonel Franca, em 1948. Então, de repente, São Dom Vital ficou sem as suas duas grandes referências de tradição e virou uma presa fácil do pensamento revolucionário francês, representado maximamente pelo Jacques Maritain. Então, Odilon Moura, por exemplo, vai dizer que existem duas fases no pensamento do Alceu Amoroso Lima, que é o principal leigo da época, a fase do pensamento claro e a do pensamento difuso. Após a morte de Dom Leme, em 1942, e do Padre Franca, em 1948, o estilo de Alceu Amoroso Lima tornou-se mais agressivo, tumultuado e extremado. As suas ideias políticas tomaram feição esquerdizante e as teológicas de Teilhard de Chardin. Então, e nós vemos que o Alceu Amoroso Lima vai levar o seu Dom Vital todo para a esquerda, vai gerar aquele racha, que vai gerar permanência com Gustavo Corsão, etc. Então, nós vemos aqui que a morte do cardeal Leme e do Padre Leonel Franca são talvez os principais marcos da passagem desse momento glorioso de combate do catolicismo republicano para uma fase de decadência que vai desaguar no Concílio Vaticano II, no praticamente extinção da missa tradicional no Brasil e todas essas crises que nós vemos hoje em dia, né? Então, as forças revolucionárias vão se tornar hegemônicas na Igreja Católica, de tal forma que hoje um padre que tenta ser padre provavelmente vai ser muito perseguido na sua diocese. Então, o Padre Leonel Franca, caminhando para o final, ele vai tendo novos ciclos de crises no coração, em 1934, 1936, em 1944 e em 1947. No Natal de 1947, ele já percebe suas forças diminuindo e vai dizer: que fazer nestes poucos dias que ainda me concedem a bondade de Deus? Trabalhar. Estas poucas forças que ainda restam, empregá-las todas no serviço de Deus, celebrar a minha querida missa, fazer algum bem às almas, consagrar-me à universidade, morrer trabalhando. Então, nós vemos um Padre Leonel Franca, em 1947, definhando, mas que não cansa de combater pela sua perfeição e pela conversão do próximo. Então, também isso é um exemplo para todos nós, que temos muitas vezes uma vida mais burguesa do que católica. Então, quantas vezes nós não somos católicos até a primeira inconveniência? Porque é muito mais simples ficar em casa do que assistir uma palestra. É muito mais simples não se comprometer com uma obra católica, financeiramente ou espiritualmente, ou com o seu tempo. Né? E aí nós vemos então o Padre Leonel Franca se dedicando à Santa Igreja Católica até o último suspiro. Assim deve ser o católico, morrer trabalhando. Então isso é interessantíssimo. E aí nós vemos então o Padre Leonel Franca, ele vai ter a sua última grande crise no coração em 27 de abril de 1948. Essas curiosidades da história. No dia de São Pedro Canísio, daquele santo da Companhia de Jesus que exortava os homens a se tornarem escritores católicos e combater livro com livro, no momento em que Padre Leonel Franca rezava a missa em memória a São Pedro Canísio, ele tem o último desfalecimento do coração. Ele muito mal consegue
terminar a missa e ele vai se arrastar, então, pelos próximos meses. A partir daquele dia vai receber ali, então, a sua 5ª extrema-unção, porque em vários desses momentos as pessoas acharam que ele poderia morrer de taquicardia, e vai morrer, então, em 3 de setembro de 1948, cercado pelos seus companheiros jesuítas. O seu irmão, que também tinha se tornado sacerdote, Monsenhor Leovigildo Franca, vai dizer que o padre Leonel Franca amou a Companhia de Jesus e teve fidelidade às suas regras e constituições. Foi um jesuíta 100%. Seu desejo era viver sempre entre os seus irmãos de hábito, era observar à risca o seu horário de jesuíta, era morrer na companhia. Em toda a extensão da palavra, mesmo numa casa da Companhia de Jesus. Então, assim morre o Padre Leonel Franca entre os seus irmãos da companhia, deixando um legado de grande sacerdote que combateu firmemente no campo intelectual, seja junto às autoridades, seja junto à intelectualidade católica, ou então no campo editorial e universitário. Eu queria terminar, então, com palavras do próprio Padre Leonel Franca. A morte é a separação do mundo sensível. Tudo nos deixa naquele momento. Amigos, alunos, ocupações, livros. Desapegar-me de tudo. Estamos sempre aí. Desapego absoluto, completo. Conservar sempre a alma acesa em fervor. Que esta hora bendita me encontre amando sinceramente a Jesus, fazendo a vontade de Deus. Eis o único essencial. E viva Cristo Rei! Viva!